Senhor Jesus, nós consagramos a Ti essa transmissão, estabelecemos Teu reino aqui agora, Pai. Toma Teu lugar. Senhor, usa-me conforme a Tua vontade. Toque em meus lábios, Senhor, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Senhor, que o Teu nome cresça, que eu diminua, que o Senhor seja exaltado em todo momento. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ler Jeremias capítulo 45, é um trecho bem curtinho, mas o conteúdo dele é extraordinário. Muito o Senhor falou ao meu coração e eu vou compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou. Vocês estão me ouvindo bem? Ou tá baixo o som? Como é que tá aí? Ok. Jeremias 45 diz assim: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor. Eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Uau. Então, esse trecho eu trouxe uma leitura rápida, né, em alguns tópicos do livro de Baruque, que não tem na nossa Bíblia, mas está, como o pastor Fernando trouxe ali, né, no capítulo 36, falando sobre Baruque. Então, eu busquei na Bíblia online católica, onde tem esse livro disponível. E no livro de Baruque, ele estava escrevendo num livro as palavras que eram ditadas por Jeremias. Então, era o ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. E Deus estava no meio de uma grande limpeza ali. Estava acontecendo uma grande limpeza por causa do pecado. A noiva amada do Senhor estava sendo separada de Deus. O povo tinha ofendido a Deus, tinha traído a Deus por muitos anos, né? Muitos pecados, muitas oferendas a deuses, a demônios, muitos sacrifícios, libações. A gente tem acompanhado esse contexto todo até aqui. Nós temos acompanhado tudo isso, né? Então, ali eram sacrifícios a demônios, eram colocados sacrifícios de crianças, era uma profanação sem controle. O povo não queria saber de Deus. E eles até quiseram ali driblar, né, a sentença de Deus que a gente leu no capítulo anterior, ontem, onde o povo quis ir para o Egito, achando que mudando a geografia a sentença mudaria, né? Então, eles achando que indo para o Egito, então não ia acontecer nada e tudo ia ficar bem. Eles acharam que mudando de lugar, mudando a geografia, não ia ter a sentença de Deus. E
Isso me trouxe muito, assim, a refletir sobre a nossa realidade de hoje, né. Quantas e quantas pessoas ficam pulando de galho em galho, ficam trocando de igreja, porque fala assim: "Ah, eh, o pastor ou líder falou alguma coisa que eu não gostei, então eu vou trocar porque eu não gosto mais dessa igreja". Então aí fica pulando de igreja em igreja, sai de um lugar, vai para o outro, não se firma em lugar nenhum, fica mudando de geografia, fica mudando de igreja, porque a palavra que está sendo ministrada não conforta, sacia o seu ego, então a pessoa fica mudando de igreja em igreja, ou seja, fica mudando a geografia, achando que com isso o problema vai ser solucionado. Então, a pessoa coloca o problema em cima da liderança, em cima da igreja, em cima da localidade, e não se conserta com Deus. Então, se o Senhor está trazendo uma palavra de confronto, uma palavra que arrependa-se do seu pecado e volte, eu estou mandando você fazer de tal forma, me adore, se corrija, e a pessoa fala: não, eu não quero fazer dessa forma, eu quero fazer do meu jeito. Então, ela sai ali de Jerusalém e vai lá para o Egito, achando que a palavra vai mudar, e a palavra não vai mudar, a palavra é a mesma, independente do local que a pessoa esteja. E aqui nessa situação, nós podemos pensar sobre isso, porque toda vez que a gente é confrontado do nosso pecado, a gente sempre leva o nosso problema aonde a gente vai. E a culpa não é da pessoa que está dizendo, mas sim está em nós, a gente que precisa se arrepender dos nossos erros. Então, isso foi dito no capítulo anterior e não nesse, né? Estou trazendo aqui um contexto. Então, Baruque, ele era quem? Quem era Baruque? Ele era um homem de confiança, com integridade, que foi escolhido para registrar a voz de Deus, que estava sendo entregue a Jeremias. Então, ele era um homem comum igual qualquer ser humano, né? Ele tinha também sentimentos, tinha suas emoções, ele era igual a todos, ele era igual a Jeremias. Só que Jeremias, ele era profeta, então ele ouvia a voz de Deus, ele ouvia, como está escrito no capítulo 20, no verso 9, a respeito de Jeremias, né, quando ele recebia a palavra de Deus e ele não queria, ele ficava bravo, ele não queria entregar. Então, a palavra está escrito assim: sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos, estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Então, Jeremias sentia na carne dele a responsabilidade da palavra de Deus que estava sendo entregue a ele, precisava ser transmitida. Só que Baruque, ele não sentia isso. Deus falava com Jeremias, Jeremias transmitia a Baruque, que transcrevia tudo para o livro, para o rolo. Então, Baruque, ele não tinha esse acesso direto a Deus, ele recebia as mensagens através de Jeremias. E quando ele recebia toda essa mensagem de chamada para o arrependimento, né, que era entregue ali ao povo, e ele não podia fazer nada, né? Ele estava em contato direto com o povo em todos os níveis de hierarquia. Depois que Jerusalém foi incendiada pelos caldeus, Baruque leu o livro para Jeconias, para os nobres, príncipes, reais, né, anciões e todos os demais que moravam na Babilônia, do mais simples ao mais elevado. Está escrito na Bíblia, no livro de Baruque mesmo, no capítulo 1. Depois vocês podem puxar ali online, que vocês vão ter acesso a essa passagem. E depois de ouvi-los, todos choraram. Então, depois que Baruque levava a palavra que tinha sido entregue por Jeremias, ele transcreveu e levava aquilo ao povo. Então, ele reuniu, né, todo esse pessoal para
ler, para entregar aquilo que Jeremias tinha passado para ele. E então todos choraram, jejuaram e oraram ao Senhor. E levantaram uma oferta entre eles, né? Conforme as posses de cada um, pegaram essas ofertas e enviaram a Jerusalém para o sacerdote. Está lá em Baruque, no capítulo 1. Baruque, ele tinha recuperado os utensílios, né, uma parte dos utensílios que tinham sido levados da casa do Senhor, nós já lemos sobre isso em capítulos anteriores, que foram levados com Jeconias, quando Jerusalém foi deportada para a Babilônia. Todo o recurso foi colocado à disposição para comprar vítimas para os holocaustos, para os sacrifícios, para colocar tudo no altar do Senhor. Tem um trecho que fala assim: orai pela saúde de Nabucodonosor e pela vida de seu filho Baltazar. Que o Senhor nos dê força para viver à sombra de Nabucodonosor, que gozemos de seus favores, e porque Deus ainda não desviou a sua cólera de nós, porque pecamos contra eles, contra ele, contra Deus. Esse trecho está escrito também na Bíblia, no livro de Baruque. Está escrito dessa forma, no verso 15: eis o que direis. O Senhor nosso Deus é justo, nós, porém, devemos hoje corar de vergonha, nós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, nossos reis e príncipes, sacerdotes, profetas e nossos pais, porque pecamos contra o Senhor. Já no capítulo 2 do livro de Baruque, ali do verso 14, diz assim: atendei, Senhor, a nossa prece suplicante, e por vosso amor salvai-nos. Fazei-nos encontrar perdão ante os olhos daqueles que nos deportaram, a fim de que o mundo saiba que vós sois o Senhor, nosso Deus. Porventura, não é de vosso nome que provém o de Israel e de sua linhagem? Lançai, Senhor, o vosso olhar sobre nós, lá do alto de vossa morada santa, e atendei a nossa voz. E inclinai vossos ouvidos, Senhor, a fim de nos ouvir. Então, por que eu estou trazendo esses versículos? Para entendermos que Baruque, ele intercedeu pelo povo, ele orou, ele clamou a Deus intercessoriamente, ele reconheceu os erros, reconheceu que o povo estava fazendo um monte de coisa errada, mas eram coisas terríveis. Ele se arrependeu, pediu o favor do Senhor em favor do povo, clamou o perdão do Senhor. Só que aconteceu o que Deus tinha dito. Então, chegou ao ponto de comerem, naquela época, quando Jerusalém foi tomada, né? Então, as profecias se cumpriram. Tudo que foi dito que aconteceria realmente aconteceu. Então, chegou ao ponto de pais comerem a carne dos seus próprios filhos. Então, Baruque, ele estava clamando, intercedendo pelo povo. Então, nesse livro de Baruque fala, eu aconselho que vocês leiam, né? É rapidinho que lê, porque ele é um livro bem curtinho. A intercessão e o reconhecimento de Baruque em relação ao pecado. Mas naquela época, vocês lembram lá no capítulo 36 que Baruque tinha sido encarregado de levar o rolo das profecias, né? Como o pastor Fernando trouxe ali para nós, ele ministrou para nós. Então, lembram que os rolos foram queimados, os rolos foram queimados ali. Ele levou a palavra de Deus que tinha sido entregue a Jeremias e foram queimados. E Baruque agora, ele estava o quê? Ele estava arrasado, ele estava triste. Ele tinha intercedido pelo povo que não queria se arrepender. Então, era como dar murro na ponta de faca, né?
Era uma coisa que parece que é hoje, né, gente? Parece que é hoje. A gente fala, a gente ajuda, a gente tenta, a gente fala: "Não faz isso que vai dar ruim, não entra ali que vai dar ruim", mas a pessoa não quer nem saber. Parece que não está escutando o que a gente diz. Então, é muito semelhante com os dias atuais. E Baruque, ele estava muito cansado, ele não aguentava mais aquela dor, né? E então, quando ele foi convidado a enxergar com os olhos de Deus, Deus falou, né, com ele através de Jeremias, né? Tá doendo em você? Tá doendo em você? Imagina em mim. Imagina em mim, Deus falando, né? Imagina em Deus como que isso estava doendo. Ter que demolir, né? Como está escrito na palavra, demolir o que edifiquei e arrancar o que eu plantei. E isso em toda a terra. Gente, quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando num contexto, no exemplo de um filho, né? A gente pensa num filho. A gente ensina o caminho de Deus aos nossos filhos, né? Então, imagino, eu me coloquei nesse lugar para entender um pouquinho da dor que Deus estava registrando aqui nesse trecho, em relação a ajudar a Israel, a Jerusalém, perdão. Imagina, eu ensino meu filho, eu crio alicerces, eu ensino a palavra de Deus, eu vou criando, eu vou amando, eu vou moldando, né? Eu vou mimando e vejo ele se desenvolvendo, vejo ele crescendo. E aí, quando chega num determinado momento da vida, simplesmente joga tudo para o ar e resolve fazer coisas horríveis, coisas que eu disse que não eram para ser feitas, começa a maltratar pessoas, começa a matar pessoas, começa a levar desgraça à vida de outras pessoas. Não foi o que eu ensinei. Não foi. Então, o filho fazendo atrocidades, destruindo coisas, eu, como mãe, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso permitir que vidas sejam destruídas por causa do meu filho. Então, eu tenho que tomar uma decisão dolorida de talvez parar, de interromper, de colocar numa prisão, num lugar onde fique impedido de fazer mal a outras pessoas. Vocês conseguem imaginar o tamanho da dor que eu sentiria nisso? Eu quero que vocês pensem nesse contexto de mãe tendo que bloquear o seu próprio filho, colocar ele dentro de um, de um quadrado, de um lugar fechado, para proteger ele dele mesmo, para que ele não morra, para que ele não tenha um futuro de desgraça, pior ainda, né? Então, meu coração rasga, o meu coração fica triturado. É como passar, de imaginar isso, é como colocar o meu coração dentro do moedor de carne e triturar ali. Então, essa dor que eu sinto, só de imaginar esse tipo de contexto, imagine como é a dor de Deus ao ter que destruir aquilo que ele edificou, ao ter que demolir aquilo que ele edificou, ao ter que arrancar aquilo que ele plantou. Eu imagino a dor. É óbvio que não chegaria aos pés da dor de Deus, mas é uma dor muito grande. Então, só de pensar nisso, gente, não dá nem para a gente descrever o tamanho da dor.
Isso a gente pensando no contexto entre mãe e filho. Imagina Deus, como que ele não se sentiu ao ter que fazer isso com seu povo. Então, nesse contexto de dor paterna, materna, Baruque apresentou a Deus a sua procura por grandeza. Em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, Baruque sentiu, né, toda a dor, ele estava vendo, ele fazia parte daquilo tudo. E ele quis, de alguma forma, nesse momento, ele quis receber os despojos. A gente vê algo semelhante na Bíblia em relação a Eliseu e Geazi. Lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 26, na parte B, fala: esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Então, não era o momento. Não é o momento de querer requisitar alguma coisa, de querer requisitar alguma glória, um reconhecimento. Não era época de recompensa, não era época de reconhecimento, né, por saber mais ou por saber menos que outras pessoas, não era um momento de requerer honra. Deus estava fazendo algo que ele não queria ter feito com seus filhos. E a resposta veio no verso 5, que está escrito assim: e procuras tu grandezas? Não as procureis, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Deus deu a Baruque vida num cenário de morte, um cenário de dor, de sofrimento. Baruque queria recompensas, queria os despojos, queria se dar bem em cima de um cenário terrível, apesar dele saber toda a dor que estava acontecendo, né? Ele ter visto tudo que tinha acontecido ali, ele tinha intercedido pelo povo, ele tinha reconhecido o pecado das pessoas, ele era um homem temente, ele estava ao lado de Jeremias, ele era temente, sim, ele era temente, e ele conhecia que a lei, então, toda vez que havia uma guerra, onde um povo era rendido, haviam os despojos, e esses despojos, legalmente, eles poderiam ser distribuídos ao pessoal que estava ali, né, aos remanescentes, mas essa não era a ocasião de Baruque querer alguma coisa nesse sentido. Então, quando ele pensou nisso, trazendo muita tristeza, também quando nos preocupamos. É isso mesmo, Tati. Então, quando a gente quer crescer em cima é algo que ele tinha direito? Sim, ele tinha direito, mas não era a ocasião. Ele não foi sensível ao momento. Então, Deus disse para ele que a recompensa dele seria a vida. Em meio a todo cenário de desgraça, ele ia viver sobre tudo aquilo ali, ele ia viver. Aonde quer que ele fosse, ele ia ter a vida. Então, qual é o valor da nossa vida hoje? A nossa vida hoje tem um valor superior a qualquer tipo de despojo. A vida que o Senhor nos entregou, o ar que o Senhor nos entregou para respirar, tem um valor acima de qualquer joia, acima de qualquer terreno, acima de qualquer honra. Com a nossa voz, a gente adora ao Senhor, a gente clama, é como se fosse no velório os filhos do morto pensando, eu não consigo ler aqui.
Deixa eu abrir aqui. Pronto. É como diz aqui, né? E hoje muitos falsos profetas e pastores querendo satisfazer seu ego, realizando desejos do seu coração, buscando recompensas. Não é diferente de Baruque. Nós, como cristãos, também, quando nos preocupamos somente com nossas próprias vidas, né? O comentário que a Tati trouxe aqui, o comentário do Flávio, é como se fosse num velório e os filhos do morto pensando, falando na herança. Exatamente nesse contexto. Então, era um cenário de morte, de destruição, aonde Deus estava com o seu coração rasgado, porque ele estava tendo que aplicar uma sentença que ele não queria, e Baruque queria os despojos, ele queria receber a sua recompensa. Não significa, então, que ele não tinha direito, ele tinha, mas não naquele momento. Aquele era um momento de compaixão, né? Então, nós precisamos entender que nem tudo é no tempo da gente, né? O Senhor, ele está cuidando de tudo, ele está vendo o cenário, ele está vendo as dores, e nós precisamos ter empatia, ser intercessores, clamar, porque no tempo certo, o Senhor vai trazer aquilo que é de direito por nós, né? Porque, como eu ia dizendo, qual é o preço da nossa vida? Qual é o valor que nós temos? Jesus morreu, é um preço de sangue. Nós fomos comprados com a vida de Jesus, com o sangue de Jesus. Então, isso está acima de qualquer honra, acima de qualquer terreno, acima de qualquer despojo. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos nesse momento, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, festejar no momento de festa e chorar no momento de choro. Tudo tem o seu tempo. E o mais importante é que a gente jamais deve questionar aquilo que está sendo feito por nosso Deus. E essa é a palavra de hoje. Amém? Eu vou orar. Senhor Jesus, obrigada por falar conosco nesta palavra. Obrigada, Senhor, por esse ensinamento, onde devemos nos colocar, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Devemos nos colocar à sua disposição, independente de qual é o cenário que está acontecendo. Não é momento da gente requisitar honrarias, da gente requisitar terrenos, requisitar as coisas que talvez a gente tenha direito, mas tudo tem o seu tempo. Que a sua justiça, Senhor, o seu amor seja, Senhor, esteja sobre nós, esteja, Senhor, nos corrigindo a todo momento, para que haja arrependimento, para que a gente possa compreender aquilo que não te agrada, corrigir e sair da região do pecado, sair da zona do pecado, que a gente possa aprender a interceder sem querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, que a gente possa aprender a sentir a dor daqueles que estão, Senhor, em um processo nesse momento, que tudo tem o seu tempo. Nos ensine, Pai, nos conforte conforme os teus ensinamentos, Pai, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém.